Rapaziada, palmeirense reage ao domínio do Flamengo contra o Vasco e diz: a diferença é gigantesca. Se liga só no vídeo. Jogo começando às 21h45. Uma hora dessa eu aposto que muita gente deve estar na balada, vai acabar nem vendo o vídeo, tá no barzinho, tá no pagode, tá no samba, tá no pub sertanejo. Mas eu assisti o clássico aí, mais um clássico, né? Amanhã nós temos outro também, que é Palmeiras e São Paulo, Choque Rei. Mas vamos lá. Cara, tava terminando o jogo, eu falei assim, pô, uma partida muito bacana das duas equipes, com bastante respeito, sem grandes confusões, sem nada. Quase começou uma confusão ali no final, porque os caras do Vasco esquentaram lá com o Matheus Gonçalves e o Wesley, trocando um passe de bola ali, como se estivesse num jogo treino. Mas, pelo amor de Deus, né? Pô, é só a marcação ajustar. Os caras também são jogadores profissionais, os caras também não... vai elevar o lé da torcida mesmo. Aí os caras esquentam e aí quase iniciam uma confusão ali. Mas vamos lá, pessoal. Eu quero destacar nesse jogo para vocês uma observação que eu acho que ficou muito clara e muito evidente. O primeiro tempo não tem muito o que a gente falar. O primeiro tempo foi do Flamengo. Integralmente do Flamengo. O Flamengo manteve a linha alta praticamente o primeiro tempo inteiro, manteve a intensidade, manteve o ganho na marcação dentro do meio-campo, no sistema intermediário, e fez com que o Vasco ficasse acuado o primeiro tempo inteiro. Existem alguns ajustes finos que o Flamengo precisa fazer, principalmente no último terço do campo. Porque quando o Vasco se retraía, ele conseguia neutralizar qualquer tipo de ação ofensiva mais efetiva do Flamengo. Então o Flamengo ia bem, ganhava no meio-campo, tocava o fôlego para frente, subia a linha e aí travava. Não conseguia achar o espaço para uma finalização. Ou era uma tentativa que era bloqueada. Então, assim, não conseguia ser muito efetivo no final, na finalização em si. Precisava do fator desequilibrante, daquele jogador que chamasse a responsabilidade individual. Coletivamente, o Flamengo fazia uma partida perfeita. Individualmente, faltava um pouco dessa criatividade. Criatividade essa que o Gonzalo Plata resolveu assumir o protagonismo e era o jogador ali que mais se predispunha a tentar alguma coisa individual, a tentar algum drible, individualmente falando. E foi justamente em uma tentativa desses dribles dentro da área, que ele dribla um jogador e vai driblar o segundo, ele é empurrado e resulta no pênalti para o Flamengo. Uma cobrança, inclusive, que o Bruno Henrique demorou muito para cobrar. A sensação que eu tinha é que o Bruno Henrique ia errar aquela cobrança, porque ele ficou, eu falei assim, nossa, parece que o Bruno Henrique... Na verdade, pessoal, o Léo Jardim, ele é um goleiro que ele consegue fazer uma boa leitura. O Léo Jardim, pessoal, eu falo pra vocês que é um goleiro que se daria muito bem no Palmeiras. De verdade. Porque vocês viram que ele pulou bem. Ele, assim, o Bruno Henrique tentou fazer com que o Léo Jardim se antecipasse. Só que o Léo Jardim não se antecipou. Ele sai exatamente no momento do chute do Bruno Henrique. É que o Bruno Henrique cobrou muito bem. E aí, não deu chances para que o Léo Jardim defendesse. A bola ali um pouco acima ali da meia altura, só que no cantinho, muito espetada, né? Muito forte, então não deu chance para que o Léo Jardim conseguisse fazer aquela defesa. Mas ele é um bom goleiro, eu gosto do Léo Jardim. Eu gosto do Léo Jardim como goleiro, eu acho ele um bom goleiro e principalmente ele consegue fazer muito bem as leituras em cobranças de pênalti. E o Bruno Henrique já sabia disso, né? Quando o Bruno Henrique demora para cobrar, tenta ficar rolando, ele já sabe que o Léo Jardim é bom em telegrafar essas jogadas. Cara, o Bruno Henrique foi bem demais na cobrança do pênalti. Bem demais. E essa bola aí do último terço do Flamengo de ataque, cara, a gente vem falando aqui, ó, bastante tempo. O Flamengo precisa melhorar esse último terço. O Flamengo precisa melhorar as finalizações. Felipe Luiz tem que ver isso. Ele é um ótimo técnico,
Mas ele tem que ver isso aí, cobrar dos caras ainda mais para finalizar e também para fazer jogadas individuais para quebrar essa marcação aí dos adversários. Um ótimo finalizador. Faz o gol, 1-0. Primeiro tempo, o Flamengo basicamente desperdiça algumas jogadas por uma falta ali de uma efetividade na conversão, mas mantém o controle, maior posse de bola, ganho numérico em todas as sessões, uma marcação muito ajustada, e o Vasco só fica na defensiva. O Vasco fica nas cordas ali, e 1-0 para os caras ainda tá lucro naquele momento. Vem o segundo tempo, e no segundo tempo o time do Flamengo ele sente o cansaço físico. Era notório em alguns jogadores, como o Varela, por exemplo, o próprio Arrascaeta, Michael, que eles estavam cansados. Com isso, o Vasco acaba ganhando aquele componente anímico e começa a se sobressair fisicamente contra o Flamengo. O Flamengo abaixa as linhas, começa a recuar e começa a ceder mais espaço para que as jogadas do Vasco sejam efetivamente realizadas. Obviamente que teve algumas mudanças que o técnico do Vasco propôs para que isso também ganhasse uma rotação melhor. O Verratti joga uma bola cabeceada na trave e naquele momento o Felipe Luiz, que demorou, né, foi lá para os 20 minutos, 21, 22 minutos, aí o Felipe Luiz começa a se mexer. Felipe Luiz começa a se mexer porque ele vê que o jogo começa a meio que sair da mão do Flamengo. E 1-0 é um placar muito curto para você contar ali, né, com o ovo na galinha. E aí então o Felipe Luiz começa a mexer na equipe. Sai o Arrascaeta, ele começa a trazer fôlego novo. Vai lá, coloca o Léo Ortiz, porque o Flamengo começa a perder as bolas aéreas, principalmente, né, isso fica muito nítido nas cabeçadas do Verratti. Então o Verratti começa a ir lá no segundo andar para cabecear, começa a ter esse ganho em jogadas aéreas, aí ele vai lá e coloca o Léo Ortiz, porque aí ele corrige a saída de bola do Flamengo, ele melhora a saída de bola do Flamengo para que o Flamengo consiga projetar suas linhas altas, acima, e também consegue ganhar amplitude vertical nas jogadas aéreas. Faz essas mudanças e o time do Flamengo melhora, só que isso depois de mais de 20 minutos. Eu acho que o Felipe Luiz ele comete o erro de deixar com que a partida ameace a sair da mão dele. Porque se aquela bola do Vasco entra, mano, é 1-1 de novo. Aí o Vasco ia crescer. Se ele tivesse feito essas mudanças um pouco antes, lá para os 10, 15 minutos, que já dava para ver que o Flamengo tinha cansado, que os jogadores estavam com linha baixa, talvez eles não precisassem passar por esse perigo de gol do time do Vasco. E aí depois disso o Flamengo retoma o controle e consegue novamente as projeções, sempre trabalhando com a linha alta e sempre abusando também das profundidades em jogadas ali de interceptações, tanto em meio campo, tanto de início da grande área ali que o Vasco tentava fazer alguma coisa. E aí em uma dessas bolas, um passe primoroso do Luiz Araújo, que entra no lugar do Arrascaeta justamente para poder organizar e ser o grande ali cérebro da equipe, né, o jogador de criatividade, o grande armador da equipe, ele entra mais ou menos com essa função, ele dá um passe, cara, olha, com açúcar para o Michael. Só que na corrida, no sprint ali, o Michael sente o músculo posterior da coxa, né? Aí, meu amigo, é justamente naquele momento, né, no sprint da corrida, na explosão, que ocorre o estiramento ou a contração da musculatura devido a um desequilíbrio muscular. E o Michael sente na hora, né? Na hora. Sentiu muito, né? A gente espera aí que o jogador se recupere bem, que não seja nada grave. Mas assim, tem uma hora que a câmera mostra o banco de reservas e ele tá no chão ali, deitado. Eu não entendi por que ele já não tá com os primeiros socorros, vamos dizer assim, por parte do departamento médico, porque quando acontece esse tipo de lesão, imediatamente você já tem que ir lá começar o tratamento. Às vezes é uma lesão num grau maior, uma lesão um pouco mais grave, e realmente ele estava aparentemente sentindo muita dor. Vocês viram ele ali, cara, ele estava no chão ali do banco de reservas, escorado ali no banco. Realmente vai ter que fazer uma avaliação ali, um exame de imagem para ver o grau dessa lesão, porque assim, infelizmente eu acho que ele vai ficar aí umas semanas fora, viu? A gente torce para que não, é muito chato lesão de jogador, mas do jeito que ele estava ali, e eu estranhei o departamento médico do Flamengo não ter feito nada ali imediato. O cara tava ali no chão, meio que tipo, né, urrando de dor, e tava ali, mano. Não entendi. Cara, eu quero pegar esse gancho aí do Neto
para falar da parte física do Flamengo. Das duas, uma. Ou o Flamengo faz o resultado no primeiro tempo, mete 2-3-0 logo no primeiro tempo, ou o Flamengo vai ter que correr atrás dessa parte física. Por quê? Se pegar, ou melhor, quando pegar times de mais expressão, times que propõem o jogo também, times que duelam frente a frente com o Flamengo, como Palmeiras, Corinthians, Internacional, que é a estreia do Flamengo no Brasileirão, contra esses times e ficar 1-0 ou 0-0 no primeiro tempo, virar o segundo tempo assim, a chance de Flamengo tomar gols é enorme por conta da parte física do time. Então, Flamengo tem que correr aí para essa parte física. Tudo bem, é começo de temporada, mas os físicos aí do Flamengo precisam trabalhar para manter esse time pelo menos ali 30, 25 minutos do segundo tempo. A parte primeira, né? Primeira parte do jogo e ali a 20, 25, 30 minutos do segundo tempo, cara. No mínimo. No mínimo. Segurar até isso. Senão vai ficar complicado quando pegar um time com mais casca, com jogadores que desequilibram. Então, tem que tomar cuidado e mexer nisso logo. E você, o que você achou do jogo de ontem? O que você achou aí do comentário do Neto? Deixa o seu aqui embaixo também. Deixa aquele like maroto que fortalece, se inscreva no canal, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!